Boa noite, gente. Boa noite a todos. Muito feliz aí de poder ver vários rostos aqui, né, da nossa casa e da gente poder estar nesse momento aqui juntos, tentando trazer um pouco mais, né, para as pessoas que talvez não estejam tão envolvidas em todos os trabalhos, um pouco mais também sobre esse nosso segundo lar, né? E aí, antes da gente iniciar, eu vou pedir a licença de vocês para que a gente possa fazer a nossa prece de abertura. Weber, você quer botar a música para conduzir como a prece? Com certeza. Já vamos começar com uma contribuição da Casa do Caminhando, né? Isso. O Caminhando para Jesus conseguiu produzir isso aqui, tá certo? São as nossas crianças do coral, né? Senhor Jesus, espiritualidade amiga, com as vozes das nossas crianças, filhas da nossa instituição, nós damos início a mais essa noite maravilhosa, que seja de muita troca, que seja de muito aprendizado, de muitas energias positivas, que possamos ter nesse encontro, Pai, o esclarecimento sobre toda a grandiosidade do trabalho que a nossa casa nos traz.
Com essas palavras, nós pedimos autorização para iniciar mais um estudo do Mocidade e palestra do Caminhando na noite de hoje. Assim seja. Com essas palavras, né, do nosso hino aí, a gente consegue nos harmonizar para iniciar essa noite tão especial em que a gente decidiu juntar aí o estudo do nosso Mocidade com as palestras, né, com a palestra doutrinária. E antes de eu passar a palavra à primeira pessoa que vai falar conosco aqui, eu queria só fazer um recorte, que eu estava dando uma olhada no material da Federação Espírita Brasileira na internet, e eu achei uma postagem que eles falam sobre o Centro Espírita ser um verdadeiro ponto de luz na comunidade. E aí ele faz a reflexão, né? A FEB faz a reflexão que a gente tem, na verdade, 5 vertentes dentro de uma casa espírita, né? A gente tem aí a função de um templo, né? Onde nós vamos nos comunicar, né? Buscar nos reencontrar com Deus. Nós temos a função de um lar, porque é na casa espírita que a gente vai também, através dos frequentadores, dos colaboradores, fortalecer os nossos laços de amor, os nossos laços de afeto. É uma oficina, porque é através dessa casa que a gente também busca adquirir mais competências técnicas, mais competências humanas e nos colocar a serviço, né, da humanidade. É um hospital, porque é onde nós podemos também buscar cuidar das enfermidades do nosso corpo espiritual, da nossa saúde moral, principalmente, e nos melhorar continuamente através do seu atendimento fraterno, fluidoterapia, desobsessão. E também é uma escola, porque constantemente nela nós aprendemos mais, né? Seja através das palestras, através dos estudos, na evangelização infanto-juvenil e em tantos outros momentos em que a casa nos possibilita mais conhecimentos. Então, que nós possamos sempre olhar para o Caminhando pensando, né, nessas cinco bases que ele nos traz, de ser um templo, de ser um lar, de ser uma oficina, um hospital e uma escola. E aí, com isso, eu queria pedir, a gente não poderia começar a falar sobre essa casa e tudo que ela nos traz, né? Todo o bem que ela tem proporcionado para o seu entorno, para aqueles que a buscam, sem pedir a palavra de seu Fernando, né? Então, a gente agora vai pedir para que ele possa, né, trazer aí, ele que é a memória viva do Caminhando, né? Que ele possa nos brindar com um contexto histórico sobre esse nosso lar. Pode falar, seu Fernando. A palavra é sua. Boa noite. Boa noite, amigo. É uma satisfação participar dessa programação, uma programação diferenciada, onde deseja o DIGE levar ao conhecimento de todos a história do caminho para Jesus. Temos pouco tempo, claro que demandaria mais tempo para um estudo maior, mas no pouco tempo de que dispomos, podemos dizer que o Caminho para Jesus ele foi fundado em 21 de junho de 1951, no bairro de Água Fria, onde iniciou suas atividades como uma escola. Era um curso primário, durante a manhã e à noite atendia-se aos pais das crianças. Então, os filhos estudavam de manhã, à noite estudavam os pais. Posteriormente, por conta, inclusive, da condição física do presidente e fundador do centro, Aníbal Ribeiro, essa atividade teve que ser interrompida. E o centro, depois de algum tempo, se transferiu para o endereço onde é hoje, Rua Doutor Machado 168, e aí já começou a funcionar como efetivamente um centro espírita. E essa colocação que foi feita de Priscila, desses 5 princípios básicos, são exatamente o que nós atendemos e praticamos no Caminho para Jesus. Porque entendemos que um centro espírita é uma escola de vida. No centro espírita nós aprendemos a viver. Mas no caminhando pela atividade que nós desempenhamos,
é também um pronto-socorro espiritual. O que é que nós recebemos a cada semana quando as portas se abrem? Dezenas, centenas, ao longo do tempo, milhares de pessoas que aí chegaram carentes e necessitadas de um apoio. E esse apoio nunca faltou. Efetivamente, nós temos um trabalho de escola, um trabalho valoroso. Por que esse trabalho de uma forma tão produtiva e funcional? Porque nós preparamos trabalhadores. Como vocês sabem, uma das portas de entrada no centro são os cursos que nós oferecemos ao público externo. Todo ano, nos 2 semestres, nós oferecemos para o público externo aulas de passe, de doutrinação, de mediunidade e de oratória. E, paralelamente a isso, uma coisa que o Caminhando sempre prezou foi o estudo para os trabalhadores. Então, como nós sabemos, as quintas-feiras é um dia de estudo para os trabalhadores. Desenvolvimento mediúnico. Hoje, com uma atividade muito interessante com os doutrinadores. E tudo isso capacita os nossos trabalhadores e os incentiva a desenvolver cada vez mais essa atividade de divulgação e da prática da doutrina espírita, que, segundo palavras de Emmanuel, diz Emmanuel, não é a maior caridade de que a divulgação do espiritismo. E é exatamente isso que nós fazemos. E eu digo que nós fazemos isso com muita qualidade. Então, quando vocês do DIGE colocaram hoje nessa programação a influência do centro no nosso bairro, ela existe e é bastante interessante. Mas nós vamos além das fronteiras do bairro. Nós estamos na cidade toda. Hoje, com essa condição de eletrônica, dessa nova forma de divulgação, nós estamos chegando no Brasil todo, no mundo todo. Então, a produção do Caminhando para Jesus é extraordinária. Agora, eu digo sempre, o que faz o centro espírita não são as paredes, não são as cadeiras, não é o quadro de giz, nada. Quem faz o centro espírita são os trabalhadores. E nós temos um número bastante razoável de pessoas, homens e mulheres de boa vontade, jovens, como vocês do dizem, porque vocês são jovens, não têm conhecimento de certas coisas, como um da minha idade tem. Eu me lembro, quando eu era garoto, eu já fui garoto também, faz tempo, mas eu me lembro. Eu morava em Garanhuns. E lá, quem ia a centro espírita era gente velha. Só ia velho em centro espírita, e ainda ia escondido. Por quê? Porque havia pressão das outras religiões, etc, etc. Hoje, o que é que nós vemos na casa espírita? Vocês do DIGE desempenhando uma atividade extraordinária, dando um exemplo para todos, para a família, mostrando que, efetivamente, a doutrina espírita, o espiritismo é a terceira revelação, é o Consolador prometido, que a cada dia nos eleva, nos acolhe, nos orienta, nos esclarece, nos mostra caminhos. E nisso é fundamental que vocês do DIGE assumam cada vez mais essas atividades. Porque eu já disse e vou repetir, sabendo como eu sou repetitivo nas coisas. Vocês do DIGE, vocês são o futuro do centro. Quando eu vejo vocês, eu vejo o futuro. E pela qualidade do trabalho que vocês vêm executando, eu, particularmente, fico tranquilo, porque sei que o centro, no futuro, estará em boas mãos. Então, as apresentações que vão seguir agora, os diversos setores que vão ser apresentados, vou mostrar, não é para o bairro de Campo Grande, não, vou mostrar para o mundo a extensão da atividade da Casa Espírita, em especial do Caminhando para Jesus.
é uma quantidade enorme de atividades que motiva as pessoas a participar. Aqueles que chegam aí carentes e necessitados, procurando uma consulta espiritual e, de repente, se vê em condição de não só por ter sido ajudado, na condição de também ajudar. Porque eu já ouvi isso mais de uma vez. Pessoas dizendo, eu quero participar porque cheguei aqui carente, cheguei necessitado. Muitos chegam aí desesperados e recebem ajuda. O nosso tratamento não busca cura. Não é cura. É esclarecimento, que é do que todos nós precisamos. É o conhecimento da verdade que vai o quê? Nos libertar. É isso que é importante. É isso que é importante que todos saibam. E eu aproveito esses minutos finais para parabenizar a todos os que fazem o caminho para Jesus. Essa equipe valorosa que faz, e eu dizendo isso, sei que vou agradar a Tereza, o caminho para Jesus, um centro vitorioso. É vitorioso porque tem pessoas como vocês, que dão o melhor de si, no sentido de que a doutrina seja divulgada de forma tranquila, de forma equilibrada, sem fanatismos, sem essas bobagens todas dessas religiões que muitas vezes se perdem no caminho porque lhes falta o que sobra na doutrina espírita, que é mensagem. Então, nós temos uma mensagem de amor, uma mensagem de vida eterna, exatamente baseada em quê? Na palavra do Cristo. O Espiritismo é uma doutrina cristã e, como tal, continuaremos a ser, levando a todos que nos procuram a palavra do conforto, a palavra do esclarecimento. Com isso, eu encerro a minha participação para dar oportunidade aos que vão me suceder. Muita paz para todos. Seu Fernando, o senhor quer fazer a gente chorar antes da gente chegar na metade da palestra, né? Olha, Não é essa a intenção. Vontade de guardar o senhor numa caixinha. Olha, a gente só tem a agradecer, né? Com certeza o senhor é uma das pessoas que mais nos inspiram no nosso trabalho, né? Na nossa vontade da gente seguir cada vez mais fortalecendo a nossa casa, né? São exemplos como o do senhor que nos ajudam, né? E eu vou chorar mesmo, eu tenho que me segurar agora para não chorar. E que nos mostram, né? Que por mais complicadas que a caminhada possa ser, a gente tem que focar no seu destino final, que é o mestre, né? E para isso que todos nós estamos seguindo. Então, assim, tem muita gente para falar hoje, pegando a deixa aí que o senhor colocou, avisando também aos que já entraram agora, talvez tenham perdido o início. Hoje nós estamos aqui, né, também já agradecendo aos diversos trabalhadores dos diversos departamentos que irão falar um pouco hoje aqui sobre seu trabalho, seu engajamento dentro da casa e vão nos mostrar, né, todos os potenciais que essa casa tem dentro do seu trabalho junto à comunidade, né? Como o senhor Fernando disse, não só do nosso bairro, mas do mundo das galáxias, né? Então, para a gente poder dar sequência, eu vou pedir ao nosso querido Paulo para que ele possa puxar a corda aí, trazendo um pouco sobre a atividade da campanha do Quilo. Boa noite a todos. É uma grande alegria poder participar, né, dessa celebração, né, da caridade, celebração do amor. E falar de campanha do Quilo é falar do Cristo, né? Porque os primeiros seguidores de Jesus, os seguidores do caminho, eles já faziam campanha do Quilo, né? Eles faziam esse trabalho de pedir alimentos pelos mais necessitados, pelos mais sofridos, né? Pelos esfomeados. Na nossa querida, amada, né, Casa Caminhando para Jesus, o trabalho da campanha do Quilo existe há 23 anos, dos quais eu tenho a felicidade de participar há 19. Né? Então, todo terceiro domingo, um grupo de voluntários, a gente tem uma média de 60, né, 65 pessoas,
Já chegamos a ter 120 pessoas todo terceiro domingo, né, fazendo campanha do quilo. Esse grupo de voluntários, ele chega no terceiro domingo ao caminhando, feliz, alegre da vida, por volta das 7h30, né? Tem um grupo que chega ainda mais cedo, né, para ficar na retaguarda, né, nos bastidores, na organização. E aí a gente chega ao caminhando por volta das 7h30, 7h45. Às 8h iniciamos na nossa preparação, né, lá no Auditório B, onde ocorre a maioria das palestras e seminários. Essa preparação consiste num estudo do Evangelho. Durante meia hora a gente faz uma leitura e análise do Evangelho. Os novatos são orientados, né, a primeira vez como fazer o trabalho. Fazemos as preces, leitura do Bom Combate, os 10 mandamentos da campanha do quilo, que não são 10 mandamentos apenas para a campanha do quilo, né, mas são verdadeiros mandamentos para a vida, né, códigos de ética para a vida. E, enfim, depois dessa meia hora, né, a gente coloca também uma música de harmonização para acalmar as pessoas, para trazer reflexão, para trazer paz, né? E aí, após essa primeira meia hora, nós nos dirigimos para as ruas, com um saco nas costas, a mochilinha na mão, e vamos bater de porta em porta, né? Com um sorriso no rosto, com muita alegria no coração. Bom dia, nós somos da campanha do quilo, e em nome de Jesus pedimos um auxílio. No momento em que a família, né, que nós estamos visitando vai buscar doação, alimento, ficamos em prece, pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que derramem paz, fluidos medicamentosos, né, que assistam, harmonizem aquela família. A pessoa vem, traz a doação. Se for alimento, nós colocamos no saco, carregamos nas costas. Se for dinheiro, na mochilinha que carregamos na mão. E, além de recebermos essas doações, nós levamos uma mensagem, né, uma mensagem de divulgação do Espiritismo, uma mensagem do Evangelho, que, além de divulgar a doutrina, a campanha do quilo tem essa perspectiva de divulgar a doutrina espírita, tem a perspectiva de levar uma palavra de conforto, de consolo, né, a corações aflitos, desesperados. Então, a nossa campanha do quilo, né, trabalho esse que é de Jesus, na verdade, tem essa perspectiva também, né, de levar essa mensagem de divulgação do espiritismo e de conforto e de consolo a corações aflitos. E as pessoas que já conhecem nosso trabalho, elas já esperam, né, ansiosas, não só pela doação, mas pela mensagem. Elas nos trazem até o depoimento de que, olha, quando eu estou desanimado, quando eu estou triste, quando eu estou para baixo, eu leio essas mensagens de vocês e me sinto muito melhor. Me sinto encorajado, me sinto fortalecido, me sinto motivado a enfrentar, né, a vida com coragem, com determinação. Então, as pessoas aceitam, né, a nossa mensagem, mesmo de outros segmentos religiosos, diga-se de passagem, né, de tanta credibilidade que o nosso trabalho tem. Dentro do trabalho da campanha do quilo, nós temos esse trabalho, né, de porta em porta, e temos também o trabalho do pedágio, onde um grupo de voluntários, né, vai até as ruas, sinais de trânsito, e aí, quando fecha o semáforo, nós abordamos os carros, né? Bom dia, nós somos da campanha do quilo, em nome de Jesus pedimos o auxílio, e ali nós aceitamos qualquer moedinha que também vai ajudar muita gente, né? Oferecemos a mensagem, a mesma perspectiva da campanha de porta em porta, né? E aí esse trabalho, né, vai até às 11 da manhã, o peditório, voltamos para o centro, contamos o que foi arrecadado, fazemos mais uma prece de agradecimento, e os novatos, eles dão um pequeno depoimento do que sentiram a fazer a campanha do quilo, né? Do sentimento deles, né? Enfim. E geralmente são depoimentos emocionantes, assim, de pessoas que trazem até o mesmo sentimento que eu tive quando eu fiz a primeira campanha do quilo, de que se eu soubesse que era tão bom, né, tinha chegado há mais tempo, mais cedo, tinha iniciado isso mais cedo ainda lá atrás, né? E aí a gente termina esse trabalho às 11 da manhã, né? Por volta das 11h30, a prece de encerramento, e vamos felizes, alegres para casa, né? Com um sentimento de dever cumprido e consciência limpa, né? Tranquila, de que podemos fazer o bem que estava ao nosso alcance, né? A campanha do quilo é um trabalho desobsessivo, é uma desobsessão individual e coletiva, né? E é um trabalho que nos ensina a praticar a caridade material e moral, a combater o orgulho, o egoísmo, a vaidade, né?
a solidariedade, o altruísmo e o amor ao próximo. A campanha do Quilo exercita tudo isso. E quando nós pensamos que somos os maiores, que estamos beneficiando, né? Já que esse trabalho, tudo que a gente arrecada de doações é para ajudar aproximadamente 80 crianças, né? São 50 do Cenáculo Espírita Casa de Maria, creche lá das crianças, e mais 30 do Lar de Paulo, né? Totalizando aproximadamente 80 crianças beneficiadas. Quando a gente pensa que está beneficiando 80 crianças, na verdade, os maiores beneficiados somos nós, com conhecimento, com esclarecimento, né? E com renovação de pensamentos e energias. Então, esse é o sentimento de quem faz a campanha do Quilo, e eu gosto de tudo que eu participo, né, na Casa Espírita, mas eu confesso que a campanha do Quilo, dentro das atividades que eu participo, é a minha paixão. Tá? Então, eu fico por aqui, agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Infelizmente, eu vou ter que me ausentar, assim, não vou poder ficar até o final, né, da reunião, porque eu tenho um outro evento aqui para participar, tenho mais um evento para participar, mas desde já parabenizo o DIGI por essa linda iniciativa, por essa oportunidade de divulgação dos trabalhos, né? E desejo a todos uma excelente noite, muita luz e muita paz. Ô Paulo, só a título de curiosidade, em números desses alimentos que são arrecadados, em média, o trabalho da campanha do Quilo consegue arrecadar mais ou menos quanto? Em torno de 400 e tantos quilos, quase meia tonelada de alimentos, né? A questão do dinheiro varia um pouco, sendo o pedágio assim fundamental para a arrecadação. A gente sabe que o principal objetivo não é a arrecadação material, é a divulgação da doutrina espírita, é levar a mensagem, né, de amor, né, que a gente e trabalhar a caridade, o amor, né, a solidariedade, o trabalho desobsessivo. Mas esses números de certa forma impressionam, né? Ajuda, né? Ajuda, né, Paulo? Inclusive várias crianças nossas lá da evangelização se beneficiam também desse trabalho, porque também fazem parte da creche do Cenáculo de Maria, né? Isso. Então, o trabalho que vocês fazem é um trabalho belíssimo, né? E que auxilia bastante as pessoas que estão ao entorno do caminhando, né? É verdade. Muito, muito grato pela oportunidade de você trazer essas informações, né? De um trabalho tão belo e que tem uma magnitude enorme, né? Então, o alcance material e espiritual é incalculável. É verdade, né? A gente tem uma média de 60, 65 voluntários, já chegamos a ter 120. A gente nunca se preocupou com o número para não alimentar nenhum tipo de vaidade. Esse tipo de estatística para alimentar a vaidade não combina com o espiritismo nem com a proposta de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, nos dá assim, a certeza, como você falou, né, da magnitude desse trabalho e como essa raiz essa sementinha foi bem plantada, né, lá atrás, no caminhando. Né? E é um trabalho que é uma vitória da espiritualidade e de todos os voluntários, né? Eu agradeço muito, boa noite, meus irmãos, e possa dar sequência aí aos trabalhos, né? Espero poder participar por mais tempo, uma outra oportunidade. Muita paz para todos. E obrigado. Grato, Paulo. Até a parabéns próxima. A todos os trabalhadores. Parabéns a todas as atividades que são lindas, né? Desta casa maravilhosa, dessa doutrina maravilhosa. Obrigadão, meu amigo. Então, vamos lá, gente. Vamos dar continuidade, né? A gente vai estender já para a próxima atividade, tá bom? A gente precisa ter esse dinamismo, né? Mais rápido para poder todo mundo conseguir trazer a sua experiência da atividade. E aí, eu vou convidar uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, tá certo? E eu já tive a oportunidade de ajudá-la, né, em alguns casos, e sou apaixonado pelo trabalho dela, porque muitas crianças que passaram lá pelo DIGI tiveram a oportunidade de ser acolhida ainda no ventre por ela, tá certo? Então, eu vou chamar a nossa querida Elisier para participar desse momento aqui com a gente, né? Pronto, tá conseguindo ouvir? Tô conseguindo. Que coisa maravilhosa poder vê-la aqui. E Obrigada, participando dessa filho. noite incrível. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muita paz. Olha,
está com a senhora agora. Traga toda a informação que a senhora acha necessária desse trabalho tão maravilhoso que a senhora realiza. Ok, meu filho. Agradeço a Jesus e ao jovem Herbert do DIG pelo convite para participar desta live maravilhosa, que é dos trabalhos assistenciais do Caminhando para Jesus. Eu fui convidada na década de 1980 pela nossa irmã Lenilda, esposa do nosso irmão Rui Sobreira, para trabalhar com as gestantes carentes do Caminhando para Jesus. Ao iniciar o trabalho, observei a necessidade de melhorar a assistência das gestantes carentes, tendo em vista delas não saberem dos princípios básicos para uma gravidez saudável, em parto e puerpério normal, que são anatomia e fisiologia na gravidez, cuidados de higiene e alimentar, repouso e exercício moderado, importância do leite materno, preparo do parto pós-parto, cuidados com o recém-nascido, o valor da vacina, introdução e iniciação do Evangelho, assistência médica periódica e planejamento familiar. Diante deste contexto, elaboramos um plano de curso com o objetivo de melhor esclarecimento para gestantes. Este curso foi analisado e aprovado pela diretoria do Caminhando para Jesus e pela gestora de assistência à gestante da Federação Espírita de Pernambuco. O acesso da gestante para o curso procede de uma comunidade carente que reside na periferia dos bairros próximos ao Caminhando para Jesus. Este curso é realizado semestral. O primeiro é no período de março a maio. O segundo é no período de setembro a novembro. A média de atendimento da gestante é no total de 60 gestantes. A distribuição dos enxovais é variável quando se trata de uma gravidez gemelar. A confecção dos enxovais, nós conseguimos verbas através de bazar com as próprias gestantes que participam do curso. E com as doações do centro, e também com doações de amigos e colaboradores, que nos ajudam muito. O departamento de gestantes consta de uma equipe de 9 integrantes fixos e 5 colaboradores, que nos ajudam muito, executam suas tarefas com dedicação e muito amor. Nós deveríamos ter feito um trabalho melhor agora neste período de 2020, mas devido à pandemia, nós fomos impossibilitadas de continuar com o nosso trabalho. Fiz uma explanação restrita, tendo em vista
e pequeno espaço de tempo. Quero mais uma vez agradecer a todos e pedir a Deus que o nosso centro continue sempre sendo a casa mais importante para nós e para aqueles que precisam de muito amor, de atenção, de carinho, de esperança e de fé. E aqui eu termino. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, poderei responder. E mais uma vez agradeço ao Heber do Dígio. Esse Dígio, para mim, é a coisa muito importante. Vocês, como disse o Fernando, é o futuro do nosso centro. O trabalho de vocês é maravilhoso. Eu admiro muito. Muita paz para todos. A senhora é uma inspiração, viu, para todos nós. Obrigada, meu filho, muito Eu obrigada. estou falando de coração, eu estou com os olhos aqui cheios de lágrimas, tá? Porque a força que a senhora tem com o restante da equipe para fazer esse trabalho acontecer, eu falo isso porque minimamente eu consigo ver quando a senhora precisa fazer a reunião no auditório, é o peso que precisa carregar, é a montagem que precisa ser feita, tá? Então, eu espero e eu tento bastante fazer com que cada vez mais que o tempo passe, eu me engaje ainda mais nesses trabalhos, tá? A senhora é uma inspiração para a gente. Obrigada, Com certeza. meu filho, muito obrigada. A senhora é quem acolhe primeiro. Depois, quando estão um pouquinho maiorzinho assim, aí vem tudinho para a gente. Então, a senhora consegue ver eles tudo correndo lá pelo centro. Sim. Muita gratidão, viu, dona Lizzie, pela senhora ter vindo. Nada, meu filho, é um prazer para mim, muito grande. Não sei se deu para ouvir minha voz, porque eu estou rouca, que eu sou alérgica, mas deu para ouvir. Sim, perfeitamente, tá certo? Gratidão, Tá. E que a senhora consiga Obrigada. continuar com essa força que a senhora tem. Viu? Obrigada. Beijão para a senhora. Beijo, meu filho. E é isso aí, gente. A gente tá só começando, né? Sei que a emoção é grande, mas vamos lá, vamos dar continuidade, tá certo? A gente vai chamar mais uma pessoa muito querida para mim, tá? Espero que ela já esteja com tudo ok em relação ao áudio dela e tal. Então, vamos ver agora. Essa pessoa, eu tenho a satisfação de sempre que eu vou para o centro, ir lá dar um cheiro na cabeça dela. Né, dona Iraide? A senhora está conseguindo ouvir? Boa noite, Weber. Que coisa maravilhosa. É um prazer estar nessa reunião, apesar de ter atrapalhado um pouco. Nada, se aperrei não. O importante é que a senhora daqui está falando. Tá bom? Sempre eu vou lá, dou um cheiro na cabeça dela e vou aperrear a dona Angelita, né? Eu só Mas tenho é que com muito agradecer amor. ao Digi pela colaboração valiosa que vocês fazem para mim. Rapaz, fazemos de coração. Agora a bola está com a senhora. A senhora vai trazer toda essa experiência que a senhora tem desse trabalho tão importante com os idosos. E olhe que não são poucos não, são muitos que eu vejo. Primeiro, eu peço desculpa a vocês, porque eu não sou oradora. Eu me expresso mal, eu não falo bem, eu fico nervosa, então peço desculpa de antemão. Mas boa noite a todos, muita paz. Assim, eu faço parte do Departamento de Assistência aos Necessitados. E dentro deste departamento, eu colaboro com a distribuição de alimentos para idosas carentes das redondezas das comunidades próximas ao centro. Eu trabalho com 40 idosas com idade acima de 60 anos. Elas são cadastradas e vão receber a sua feirinha lá no Caminhando. Tem muitas que não podem comparecer
devido à doença, devido à idade. Então, vai uma pessoa da família totalmente identificada e nós mandamos a cesta básica de quem não pode comparecer, porque é uma crueldade cortar uma cesta de uma idosa com 70, 80 anos. Então, nós não fazemos isso. Nós colaboramos enviando pelos parentes mais próximos dela. A nossa distribuição de cesta acontece no segundo sábado de cada mês, começando às 9 horas. São 40 idosas carentes de verdade, que merecem nosso carinho e nosso respeito. Aos sábados, às 9 horas, quando elas chegam, é servido um lanche, porque muitas delas chegam lá em jejum. Após o lanche, nós, lá no departamento, fazemos uma pequena reunião, onde se é lido um trecho do Evangelho. A prece é proferida por uma delas, que até se oferecem com muito carinho, pedem para fazer. Então, após a leitura do Evangelho, tem um pequeno comentário onde todas fazem questão de participar. Porque para nós não importa a religião, para nós importa o carinho, a dedicação e a necessidade de cada uma delas. Então, após a leitura do Evangelho e a prece, é que nós entregamos as cestas básicas. Não é uma cesta grande, porque as condições não permitem, mas é uma coisa que ajuda, de qualquer maneira ajuda, porque eles têm muitas crianças, as avós cuidam de muitas crianças que as mães não querem. Então, ajuda na necessidade delas. Agora, no Natal e no Dia das Mães, nós fazemos uma cesta maior, com muitos produtos. Nós fazíamos um almoço, mas devido à nossa idade, ao cansaço físico, nós decidimos fazer um café reforçado. Então, cada idosa pode levar uma ou duas acompanhantes que ajudam também no transporte da cesta, né? Que é um pouco pesada para elas. Aí nós oferecemos um lanche com café reforçado, nós damos um presente e depois, em seguida, a cesta. É um trabalho muito gratificante, que me foi oferecido pela nossa querida irmã Selme Ribeiro, desde que eu cheguei no Caminhando para Jesus, o qual eu tenho muita gratidão. Agora estou me preparando para deixar este trabalho, porque a minha idade e a minha saúde já não permitem. Não vou dizer a vocês que é fácil para mim, é muito difícil, porque eu faço aquele trabalho com muito carinho e muita dedicação. Eu tenho muitos amigos que me ajudam, e ajudam com muita boa vontade. Só que, como eu gosto de pegar, fazer, participar, eu gosto mesmo de botar a mão na massa. Eu não gosto de ficar sentada olhando os outros trabalharem. Por isso, eu estou me preparando psicologicamente para deixar esse trabalho com muito sofrimento, e vou sentir muito a falta delas, muito mesmo, de coração. E agradeço a todos que colaboram comigo, que me são muito atenciosos, principalmente os jovens do Departamento Infantil e Juventude. Eles são muito bons para mim. E eu agradeço de coração. E sou eternamente grata. Isso
assim, para nós, como as doações caíram muito, para nós mantermos esse trabalho de alimentos, nós recebemos as doações de material usado, sapato, roupa, objetos do lar, e nós temos lá no departamento um bazar para comercialização desses produtos, que funciona quarta, sexta e sábado, das 7h30 às 9h. Então, com esses recursos do bazar, nós conseguimos manter a tarefa da distribuição de alimentos. Temos outro recurso ainda, que é a feirinha, que nós fazemos lá no centro mesmo. A cada 2 meses, os produtos mais inferiores, onde o maior preço é R$1 cada peça. Então, com esses recursos do bazar e da feirinha, nós mantemos o departamento das idosas. E, para mim, é muito satisfatório fazer isso. Faço com muito carinho. E para vocês, uma boa noite e muita paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Gratidão imensa, dona Iraide, por trazer todo esse relato para a gente, tá certo? Pode ter certeza que, da mesma maneira que eu falei para minha querida Elisier, para nossa, a senhora também é uma inspiração, tá bom? Então, eu tenho certeza que a senhora cada vez mais vai fortalecendo dentro do seu eu esse sentimento de que o dever que chegou para a senhora conseguiu dar conta e conseguiu realizá-lo, e ainda consegue, tá certo? Então, muita paz para a senhora, meus parabéns pelo trabalho que a senhora desenvolve juntamente com o pessoal, tá certo? E aí, gente, vamos dar continuidade, né? É só emoção, né? E aí, a gente tem uma pessoa muito especial, tá certo? Que eu estou dando uma circulada aqui para ver se eu encontro ele, que é o Romildo, carinhosamente chamado por todos nós de tio Romildo. E aí muita gente não consegue entender como é que ele consegue ter tanto sobrinho localizado no canto só, né? Tio Romildo, o senhor gostaria de dar uma palavra, tio? Para o senhor é possível? Se não for, gente, eu tive a oportunidade maravilhosa de conversar com o tio Romildo sobre o trabalho que é realizado no infortúnio oculto, tá? E eu convidei o tio Romildo a estar presente aqui na live, né? E caso ele desejasse dar uma palavra, dele falar, porque eu vou tentar trazer todo o sentimento que tio Romildo passou para mim no momento da nossa conversa. Mas é muito difícil, na verdade. Acho que a pessoa que está envolvida com o trabalho é que consegue trazer o verdadeiro peso que aquele trabalho possui para a gente que está realizando, tá bom? Então, eu vou começar com a fala, tá bom? E aí, tio Romildo, se desejar falar, pode me interromper, viu, tio? Aqui a prioridade é do senhor, viu? Então, vamos lá, gente. Eu vou até pegar aqui minha colinha, porque foi tanta informação boa que o tio Romildo me passou que eu fico até sem jeito de deixar alguma informação para lá, tá bom? Então, o infortúnio é um trabalho que acontece todo quarto sábado do mês, tá? E aí ele se inicia às 9h, lá naquele pátiozinho que tem no centro, com a árvore lá no meio. O tio Romildo, junto com o Jô e outras pessoas, né, que auxiliam no trabalho, se reúnem e inicialmente fazem o estudo do Evangelho, né, para poder harmonizar e se preparar para um trabalho que é muito mais, segundo o tio Romildo, que é a entrega de um alimento, de uma cesta, né, de uma necessidade material
das pessoas que estão recebendo, né? É uma verdadeira troca espiritual, tá certo? E aí, esse trabalho que é realizado no infortúnio, ele chega a atender 30 famílias por mês, tá bom? Em média. E aí tem mês que consegue atender mais um pouco, chegar a 35. E os relatos do que se consegue absorver desse trabalho que é realizado é emocionante, tá? E aí o Romildo me deu a oportunidade de ouvir 2 relatos de pessoas que, visivelmente, após a visita dos trabalhadores do infortúnio, começaram a mudar o padrão em que elas se encontravam, tanto o padrão material como o padrão espiritual também, tá? E aí, um dos relatos é que quando os trabalhadores do infortúnio se dirigem, né, para a residência da pessoa para fazer a entrega, geralmente eles batem um papo com as pessoas, procuram entender um pouco da necessidade, né, dessas pessoas, necessidade tanto material como necessidade espiritual também. E com o passar do tempo, os trabalhadores estimulam as pessoas que estão recebendo aquele auxílio a fazerem a prece final desse encontro deles, né? E aí tio Romildo relatou que em um dos encontros, na verdade, vários encontros se passaram e tinha uma pessoa que era bem relutante, né, em relação a isso, e nem dirigia a palavra a eles. E esse trabalho de sementinha deles, né, foi ganhando força, foi ganhando força, foi ganhando força, e em determinado momento o rapaz desejou fazer a prece. Então, para quem está exercendo o trabalho, consegue compreender que isso é uma vitória, tá certo? É uma vitória porque você consegue mudar o padrão de uma pessoa. A pessoa antes não desejava nem dirigir a palavra aos trabalhadores e passou a fazer a prece, passou a fazer questão que a prece fosse realizada no ambiente da casa dele, porque mesmo que intuitivamente ele começou a compreender a importância daquela ação, tá? Então, foi um momento que foi muito além da cesta que ele recebeu e dos auxílios materiais. E um segundo relato foi de uma pessoa que estava profundamente deprimida. E aí a família na qual ele está, né, inserida, começou a receber a visita do trabalho do infortúnio, né? E aí, com o desenrolar desse trabalho, essa pessoa, e aí isso é um relato das pessoas que compõem o grupo familiar dessa pessoa, que após as visitas, ele começou a mudar o padrão dele. Ele começou a ter um olhar diferente para a condição dele. E aí, em dado momento, ele trouxe o relato para os próprios trabalhadores que ele começou a perceber que a condição dele, por mais que fosse uma condição difícil, ele conseguiria observar que outras pessoas estariam numa condição bem mais difícil que ele. Então, ele começou a deixar de lado esse sentimento da autopena e da autopiedade para começar a dar espaço mais para o otimismo e começou a mudar a realidade dele. E foi uma realidade que transpassou, né? Foi além do que ele estava recebendo materialmente como auxílio. Então, esse trabalho do infortúnio, ele vai além, tá? É um trabalho que tem parceria com outros departamentos, e aí eu vou citar a campanha do Quilo, onde a campanha do Quilo, ela consegue identificar, quando vai fazer a busca pelo alimento, ela consegue mapear e identificar as famílias que possuem necessidade. E elas realizam um cadastro, e esse cadastro ele é repassado para os trabalhadores do infortúnio, que consegue, entendendo a necessidade daquela família, incluí-la
no processo de receber essa ajuda, tá certo? Então, os alimentos que se consegue levantar são alimentos vindos de doação, tá? E aí eu vou citar um ponto que o Romildo achou muito importante se falar, que o trabalho do infortúnio não é um trabalho de entrega dos alimentos que são coletados pela campanha do quilo. Não. Como o Paulo bem disse, a campanha do quilo é destinada para outras casas que têm outras necessidades. O infortúnio oculto acontece com doação dos próprios trabalhadores e de outras pessoas que desejam anonimamente doar. E aí tio Romildo até citou que ele tem a responsabilidade de comprar os alimentos para conseguir formar a cesta e, de fato, fazer a entrega, tá? E aí, para poder conseguir finalizar essa fala, eu vou trazer um pouco do que tio Romildo trouxe como sentimento do que o infortúnio é para ele, né, enquanto trabalhador. E aí, é muito bonita a fala dele, tá certo? Porque a gente, enquanto trabalhador, consegue se identificar na fala dele quando a gente olha para os trabalhos que a gente está envolvido, né? E aí, tio Romildo diz que, após iniciar esse trabalho do infortúnio, ele entendeu a grandeza do trabalho, ele começou a compreender melhor a real necessidade das pessoas e, o principal de tudo, começou a acolher essa necessidade das pessoas de maneira mais tranquila, de maneira mais pacífica, compreendendo que essa troca é uma troca que possui um beneficiário, mas que aquela pessoa que também se julga beneficiador também se beneficia, tá bom? Então, acredito que todas essas pessoas que falaram até aqui, e em nome de tio Romildo, são pessoas que se identificaram com o trabalho e compreendem a força que esse trabalho tem para quem está recebendo a ajuda, mas também para os trabalhadores que estão ali reunidos em nome de Cristo, como verdadeiros trabalhadores da seara dele, na realização. Tá certo? E aí, gente, eu concluo, né, essa participação do infortúnio, né? Grato pela oportunidade de representar e espero ter representado à altura, né, tio Romildo? Ele está aí, está ouvindo. E aí, agora a gente vai dar continuidade, tá certo? O nosso amigo Pedro vai dar continuidade nessa fila aí de trabalho maravilhoso do Caminhando. Boa noite, gente. Então, a gente vai agora, né, depois dessa fala, né, das demais falas, né, dessa continuidade, e a gente vai convidar aqui uma pessoa que atualmente, né, ela também está contribuindo com esse trabalho. E daí, esse trabalho, né, para a gente falar um pouco sobre ele, é o trabalho de distribuição, né, da sopa. Então, o Rinaldo vai trazer para a gente aí um pouco mais dos detalhes sobre esse trabalho, que apesar de ter o nome, né, distribuição da sopa, não apenas, né, distribui sopa. Então, ele vai dar esse detalhe aí para a gente. E eu espero que vocês possam também ter dúvidas, né, que possam estar surgindo. Vão colocando essas dúvidas no chat, que a gente também está acompanhando, tá? Então, é muito importante que vocês se coloquem, tenham dúvidas, movimentem aí o chat, né, para a gente dar essa olhadinha e trazer as considerações também no final de tudo aquilo que vocês estão percebendo, estão sentindo, né, estão imaginando nesse momento aqui. Então, fica à vontade, Rinaldo. Bom, gente, eu quero desde já agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, nesta sala, dividindo esta experiência, né, com pessoas que, ao longo desses anos, eu tenho convivido e tenho aprendido bastante. E, no que diz respeito particularmente ao que a gente chama de campanha da sopa, eu quero agradecer, em particular, ao convite feito por Rogério, uma pessoa querida por todos nós, que me franqueou a oportunidade, a palavra, de estar trazendo um pouco dessa experiência, que, para mim, particularmente, é minha porta
de entrada nesta casa. Como muitos tiveram a oportunidade de entrar pela evangelização, né? Não foi o meu, largamente, já se vão 20 anos, um pouco mais. Eu tive a grande oportunidade de entrar nesta casa para ser sopeiro, sem me dar conta da maravilha que era estar entrando em contato com a doutrina. Então, quero aqui, antes de iniciar minha fala da campanha, dizer que eu vou tentar trazer um pouco de como se dão os preparativos para essa sopa, os registros que nós temos ao longo desses anos todos, né, das doações, como é que funcionam, das colaborações, das contribuições para que tudo isso aconteça, para que a gente possa ir para a rua, dos roteiros, que, afinal de contas, são 3 roteiros, 2 de rua e um fixo, né? Da recepção que a gente também faz com as pessoas que estão chegando pela primeira vez, como eu lá atrás, na Casa Espírita, né? Falar um pouco desse grupo que, de certa forma, organiza a tarefa e busca estar sempre provocando a chegada de novos pessoas e, particularmente, de 2 ações que estão dentro da campanha da sopa, que é a campanha dos lençóis e também a ceia de Natal. Para a gente iniciar um pouco, historiar um pouco a sopa, eu tinha colocado aqui que, infelizmente, minha câmera pifou na hora de entrar do meu notebook, eu não consegui compartilhar, mas está aqui. Começou em 86. Havia controvérsia sobre essa data, e aí eu estou me remetendo à Kombi do seu Arthur lá atrás. Quem nunca entrou na Kombi do seu Arthur? Eu entrei. Deixávamos o carro, entrávamos, íamos para a rua. Cheguei um pouco depois de 86, aí, sei lá, 3, 4 anos depois, mas eu tive a oportunidade de viver essa experiência da sopa na Kombi do seu Arthur, que era onde se levavam todos os gêneros para a rua. E aqui também fica um registro, em particular, a figura dele, né? A gente teve a oportunidade aí de ver seu Fernando, né? De ver Iraíde, sem cometer nenhum pecado de esquecer nomes, mas pessoas que são tio Romildo, como disse o Weber agora há pouco, né? O nosso querido Romildo, né? E Arthur é uma das figuras também que é uma referência muito importante para mim, né? Uma das pessoas que faz um trabalho de longa data nessa casa. Então, fico muito feliz em registrar que a campanha da sopa se inicia ali com as mãos, né? E com a coordenação de seu Arthur. E aí, para avançar, a gente colocou que, além da sopa, do pão e do evangelho, muitas coisas acontecem na sopa, né? Isso já seria de bom tamanho, né? Já poder ofertar a sopa, o alimento e a palavra. Mas a sopa nos ensina também a poder construir num processo de escuta muito rico. E, para mim, foi muito importante, porque eu vinha de um processo muito, muito tóxico, de uma atividade profissional muito intensa, e eu precisava parar mais de falar e poder escutar mais. E os relatos da rua, da experiência da rua, me deram essa grande oportunidade que me serviu de um longo aprendizado. Então, eu queria falar do trabalho voluntário. Para que a sopa aconteça, o trabalho começa bem cedo. E aí existe toda uma mobilização, né, e toda uma articulação que é permanente das pessoas que participam desse grupo da sopa. Então, é um trabalho que a gente usa as redes para se provocar, para levantar recursos para que possa compor gêneros, mas eu queria também fazer um registro, que lá atrás todo mundo, quando eu digo lá atrás, eu estou falando de 86 para cá, todo mundo chegava com o seu pão, com a sua sopa, enfim, com as suas contribuições em forma de gênero, né? E aí tinha munguzá, pão, queijo, todos os gêneros eram trazidos, né? Eram levados lá para o caminhando pelas pessoas que se encontravam às 6 da tarde
né, para que a gente pudesse organizar e contabilizar todas essas doações e poder fazer a distribuição. Inicialmente, existiam 2 roteiros, que eu vou detalhar mais adiante, são os roteiros de rua. Mas, em tese, todo esse trabalho, que eu digo que começa mais cedo, com essas reuniões, e que lá atrás a gente se encontrava para receber os gêneros, não é? A gente, a partir de 2005, a gente mudou a dinâmica desse trabalho. Hoje, existe uma cozinha no Caminhando para Jesus, não é? É uma cozinha que funciona no dia da sopa de forma muito intensa desde cedo, né? E antes que eu detalhe esse trabalho, eu queria fazer um registro que até hoje funciona. Entre as doações que antes as pessoas faziam, de todos os gêneros, hoje a gente continua recebendo uma doação significativa de pães, que é feito por uma das trabalhadoras dessa casa, a Baby, muitos conhecem. A gente compra outra parte, outro quantitativo desses, mas hoje a gente recebe, ainda hoje, doação de 500 pães, né? Existem mais situações sempre diversas. Apesar que a nossa cozinha, como eu disse, desde 2015 funciona, nossa linha de produção da cozinha é a base de todos os alimentos que nós preparamos para levar para a rua, né? Essa linha de produção que tem 2 cozinheiras, mas tem a coordenação, o acompanhamento da nossa querida Leoneide, né? E de outros voluntários que chegam para auxiliar o trabalho. Mas o negócio esquenta mesmo na boca da noite. Por volta de 6 horas, as pessoas vão chegando e essa recepção da casa se transforma numa verdadeira mesa de confecção, de sanduíche. Então, as pessoas estão chegando com mortadela, com sanduíche, com pão, e tem todas onde são intensificadas as produções que vão culminar com os gêneros que a gente leva para a rua por volta de 8 horas da noite, né? Antes de falar um pouco das estatísticas, eu queria falar dos circuitos, né? Hoje, particularmente, existem 3 circuitos da campanha da sopa. Um, o Rogério coordena, aí, com a colaboração de Orlando, outro, nosso querido André, e um terceiro, eu tenho a satisfação de estar 4 anos nele, depois de 18 anos de ter vivenciado na rua. Então, falando um pouco desse primeiro roteiro de rua, para vocês visualizarem como a gente extrapola os muros da Rua do Machado. Então, tem um roteiro que segue pelo Mercado da Encruzilhada, quando a sopa vai às ruas, a campanha da sopa vai às ruas, não só com o alimento, com a palavra e com a escuta, sobretudo. Então, a gente faz o Mercado da Encruzilhada, o HR, a Igreja da Matriz da Boa Vista, que é ali na Maciel Pinheiro, né? A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. É um roteiro que converge no centro da cidade. E o segundo roteiro também, ele se estende pelo Ministério do Trabalho na Agamenon. Vocês veem que a gente vai ganhando espaço. Vai para a Rua Imperial, hoje a gente vai ali para as calçadas das Torres, do Cais de Santa Rita, para a Praça 17, no centro, e para uma comunidade próxima à Prefeitura do Recife, que é a comunidade do Pilar. Então, 2 roteiros de rua, na verdade, que eu diria o seguinte, que sofre muito a influência da sazonalidade. Se chove, as pessoas correm para as marquises, e a gente vive também se adequando e se amoldando e se ajustando a ele. Ao longo dos anos, a gente tem experimentado muitas alterações, muitos pontos novos de distribuição. E tem um terceiro um terceiro circuito, na verdade, faz parte do roteiro, que é uma casa maravilhosa, cujo nome é a Casa Amor, no bairro do Arruda, que é um abrigo de idosas. Iraída, inclusive, faz parte, Fatinha, eu, minha esposa Márcia, enfim, é um grupo que vai bem mais cedo, às 5 da tarde, a gente tem a oportunidade de poder sentar à mesa com todas elas. Nós mudamos um pouco o cardápio delas por questões muito particulares. São pessoas com mais de 80 anos e vale um registro aqui a nossa querida Adjane, que por anos pôde auxiliar nesse roteiro, coordenar esse roteiro. E eu, há 4 anos, tive a oportunidade
de estar nele. Então, a gente faz esses 3 roteiros, não é? Que já é um pedaço significativo. Queria agora fazer um registro a um trabalho que a SOPA faz, que é muito importante, que é a memória de tudo isso que a gente faz. O Rogério, o nosso coordenador, faz um trabalho de estatística, e que pena que eu não posso exibir, compartilhar com vocês, mas estou com elas aqui, um PDF, né? E a gente tem o quantitativo de tudo que é doado ou de tudo que é possível de ser produzido mês a mês. A gente está aqui com os registros todos de 2019, até porque em 2020, por questões óbvias, nós só realizamos a campanha em janeiro. Em fevereiro, a gente, particularmente conhecido como Carnaval, a gente acaba não realizando, porque há conflitos ficamos com muita dificuldade de circular nas ruas do centro por conta dos preparativos do Carnaval. Mas, enfim, esse trabalho é muito importante porque ele nos dá uma média de tudo que a gente consegue produzir, né? De sanduíche, de sopa, que é feita aí no centro, como eu falei. Ótimo, Rinaldo. De leite. Oi? Ótimo. É porque a gente já está bem assim, apertadinho com o tempo. Aí eu gostaria só que você finalizasse, né, sua fala, trazendo mais ou menos assim, né, a quantidade, né, de pessoas que vocês têm atendido, tá? Pronto. Para concluir, claro que o tempo está correndo, a gente tem uma média de 300 e poucas sopas por mês. A média de voluntários ela está ali em torno de 25, 20, 30, ela tem uma variação, e tem um número bem maior no final do ano, que é com a ceia de Natal da gente. E, para encerrar, 2 registros rápidos, que é a campanha do lençol, que acontece, só para colocar aqui, só um minutinho, que ela acontece aqui nos meses de maio, junho e julho, e a gente faz 3 cotas de doação de lençóis, 100 lençóis por mês, e uma ação, na verdade, que a gente passou a fazer desde 2007. Né? Em 2019, nós reduzimos a quantidade, que ficou em maio e em julho, mas aumentamos a cota para 200 lençóis. Todas as metas foram atingidas, e a campanha, para encerrar só a campanha do Natal, e a gente faz uma ceia de Natal, que é um cardápio de quentinhas, muda completamente, a gente dá um descanso para a sopa, e entrega quentinhas com meio galeto, arroz, farofa, vinagrete, refrigerante, chocolates e sonho de valsa. Em 2019, foram 500 quentinhas, e na Casa do Amor a gente faz um jantar com uma ceia particular, especial, mas também com muito amor e com muita alegria, como esta atividade nos oferta. Me desculpem por ter estendido um pouco, mas respeitando, obrigado também pela oportunidade de poder fazer esse registro dessa tarefa tão maravilhosa, que é porta de entrada para mim e para muita gente, para a doutrina, né, por um aprendizado da vida inteira. Muito obrigado, uma boa noite. E ao dispor. Nós que agradecemos, Ginaldo. Tudo bem, né? Essa questão da hora, que nos deixa assim apertadinho, mas foi muito linda a sua fala, né? Agradecemos imensamente, não só a você, mas também os demais, né? Que fazem esse trabalho nessa campanha da sopa acontecer também. E daí a gente já chama, né, um outro convidado que vai falar sobre a visita ao Hospital do Câncer, né? Então, Bernardo, você está por aí? Boa noite. Boa noite. Ouvindo bem, né? Fique à vontade, viu? Tá boa. Gente, eu agradecer também, primeiramente, né, ao DIGE pelo convite, e agradecer também ao Caminhando, porque foi um centro espírita que me acolheu assim, de braços abertos. E onde eu estou até hoje, e tive a oportunidade de participar de inúmeras atividades. Eu entrei também no Caminhando através da atividade da sopa. E foi Carminha, minha sogra, e Pamela, minha esposa, que me apresentaram ao Caminhando para Jesus. E uma das atividades que eu fiquei também, e hoje participo, é a atividade de visita ao Hospital do Câncer.
Essa atividade de visita ao hospital, ela já era realizada pelo Caminhando há um bom tempo. Salvo engano, era seu Arthur também que coordenava essa atividade. Agora, houve um momento... Era seu Arthur. Era seu Arthur, né? A quem eu também sou muito grato por tudo. Assim, queria deixar o meu agradecimento também para seu Arthur. E aí houve um intervalo durante esse período de atividade, que era uma atividade também que o Caminhando fazia de uma forma muito presente, de uma forma muito constante, que tinham muitos voluntários que iam até o hospital, mas houve um momento na história das visitas ao hospital que as atividades do voluntariado elas foram suspensas para os grupos externos, né, do voluntariado. E aí, nesse intervalo, eu cheguei no Caminhando, e aí foi Iraci que soube, porque Iraci também era ligada ao voluntariado do próprio Hospital do Câncer, que é a rede feminina, que as atividades de visita iriam voltar. E aí foi justamente por iniciativa de Iraci, seu Calixto, do todo Caminhando para Jesus, que essa atividade de visita ao hospital ela começou a se organizar para se voltar. E aí, inicialmente, começamos na coordenação, eu, Pamela e Carminha. Somos os coordenadores da atividade. Mas, com o tempo, eu comecei a assumir algumas funções, que basicamente hoje a gente começar a atividade e encerrar. Porque hoje nós temos um grupo, que ele é um grupo bem presente, é um grupo bem coeso, bem unido dentro do propósito da visita e da atividade de voluntariado. Então, aqui também, né, Rinaldo, Márcia e Iraíde, que também já falaram. Então, essa atividade, ela ocorre todo segundo domingo do mês, das 9 da manhã até as 11 horas. São 2 horas de visita no mês. E é um momento que a gente tem de ter uma atividade externa e uma atividade que ela é assim de um aprendizado muito profundo para a gente. Ela normalmente não é a porta de entrada do Caminhando, vamos dizer assim. E muitas vezes algumas pessoas têm um pouco de dificuldade, talvez, de querer iniciar a atividade de visita ao hospital. Pelos estigmas que envolvem, né, a dificuldade de enfrentamento ao câncer, às vezes por ir mesmo ao hospital, ou às vezes pela pessoa achar que ela não está preparada para poder iniciar esse tipo de atividade. Mas o fato é que quando nós começamos a ir para as visitas, começamos a ter o contato com a dinâmica de atividade que é exercida, a gente cria uma identidade muito forte com a atividade de visita ao hospital. E eu diria que não daria para eu trazer uma análise quantitativa do que é feito, porque cada domingo que a gente vai é uma surpresa diferente. Quando a gente vai lá, a gente não sabe como é que vai estar a rotina do hospital. Tem meses que estão mais tranquilos, tem meses que eles já estão um pouco mais agitados. Em cada enfermaria que a gente entra, a gente vai conhecer uma pessoa completamente nova. Uma pessoa que a gente vai ter um primeiro contato, a gente muitas vezes não conhece a história dela, a gente não conhece a história do acompanhante que está com ela, e é justamente por conta disso que a atividade de visita ao hospital ela tem muitas surpresas. Eu acho que pelo fato da situação de enfermidade do paciente, o nível de fragilidade também, muitas vezes, emocional, faz com que os canais de comunicação que nós tenhamos com eles sejam muitas vezes mais abertos. E muitas vezes, ao contrário do que possa parecer, os pacientes e os acompanhantes, eles são muito receptivos para a conversa. E aí é onde a gente tem a oportunidade, sabe, de conhecer um pouco assim da história de vida de cada um. E de muitos pacientes é de onde a gente vê também assim a fé e o ensinamento de Jesus, ele colocado realmente em prática, porque olha, às vezes a gente pode olhar, ela está no enfrentamento de um câncer que é uma provação, uma dificuldade,
muito forte para ela, mas dali você também tira tanta fé, você tira tanta serenidade, tanta resignação. E são tantos relatos que fazem assim com que muitas vezes a gente saia nos momentos que as atividades encerram e a gente repensa um pouco da vida da gente, da nossa rotina. E é uma atividade que ela tem um retorno muito grande. Não tem como a gente falar da visita ao hospital sem a gente falar também da importância da rede feminina, que é a rede de voluntariado, que ela agrega todos os grupos de visita ao, ao, ao Hospital do Câncer. Então, é uma atividade que ela também ela termina por ser uma atividade interreligiosa, porque nós, do Grupo do Caminhando, como um grupo espírita, nós também transitamos e convivemos com muitos outros grupos. Tem grupos evangélicos, tem grupos católicos, tem muitos grupos que visitam, e é uma atividade onde a gente vai ter a oportunidade de ter esse contato com a vida do paciente. Tem muitos casos que as situações elas exigem um pouco assim de preparo emocional da gente, mas tem muitas situações também que a gente parece que num momento curto de conversa a gente cria uma amizade, ou a gente encontra um amigo, uma amiga que a gente não conhecia. E eu acho que essa é um pouco da sensação da gente que passa essas semanas, esses meses, que tem um pouco desse intervalo de 2 horas no mês para poder conhecer a atividade de visita ao hospital. E como diz mesmo, a gente tem uma gratidão muito grande por toda a rede feminina, pela forma como ela acolhe, e ela sempre acolheu o Caminhando para Jesus. E eu tenho que deixar um grande abraço para toda a rede. Eu, inclusive, fiz questão de vir com a minha camisa rosa, porque é a camisa que normalmente eu uso quando eu vou para as atividades de visita, porque eu me considero, naquele dia, não somente um trabalhador do Caminhando, mas eu me considero também um pouco, naquele dia, um voluntário da rede feminina. E Maria da Paz, que é a presidente da rede feminina do Hospital do Câncer, ela sempre que pode, sempre que a gente tem um pouco de contato, ela sempre faz questão de dizer, de agradecer ao Caminhando para Jesus por todos os meses, por todo o tempo que o Caminhando está presente, e sempre considera o Caminhando um parceiro do hospital e da rede feminina nessa atividade de apoio, nessa atividade que é simples, mas aí é onde está a beleza de tudo, é a simplicidade de saber ouvir, a simplicidade de poder estar junto. Às vezes, muitos pacientes, eles vêm de interior, e aí, assim, a família não pode estar presente. Muita gente do campo com vontade de voltar para casa, por uma série de razões, se sente só. E é nesse intervalo muito curto que a gente ajuda a preencher um pouco o dia das pessoas, e as pessoas que estão lá também, elas ajudam a preencher o dia da gente também. E eu acho que é uma atividade que ela tem, assim, ganhos que são ganhos múltiplos. Todos nós saímos de lá de alguma forma beneficiados. E dizer também, já encerrando um pouco, que a rede feminina, que ela sempre tem esse cuidado, né, de acolher a gente, principalmente agora nesse tempo de pandemia. Se vocês puderem, quem estiver vendo, né, conhecer também um pouco como que funciona o trabalho da rede feminina, que ela ajuda e acolhe também muitos grupos e muitas pessoas que estão lá em necessidade, muitas pessoas que estão em tratamento também são pessoas vulneráveis, que vêm de uma situação de extrema pobreza, e também graças a muitas atividades que são feitas pela rede, e com apoio de vários parceiros, também dentre eles o Caminhando para Jesus e muitos outros grupos, são pessoas que ajudam, que também levam algumas doações, alguns mantimentos, que servem de suporte para montar também alguns auxílios, alguns kits, para que esses pacientes eles possam ir lá e voltar para os seus lares e também ter a continuidade do seu tratamento em casa. E aí eu, mais uma vez, né, eu sou realmente muito grato ao Caminhando para Jesus pela oportunidade e muito grato também pelo fato de ter me identificado nessa atividade que é a atividade de visita. E a gente que vai, hoje nós temos um grupo que ele é bem assíduo, né, bem presente,
que todo domingo ele está lá, mas ela é uma atividade também, gente, uma atividade aberta. Quem tiver interesse de participar, é só entrar em contato comigo, com Carminha, tem Rinaldo, tem Iraíde, Amadeu, Jones. É só entrar em contato com a gente para poder, quando as atividades elas voltarem, né, para a gente poder, para irem para conhecer. E, por último, eu me lembro também de uma oportunidade que o próprio Digi, ele teve uma atividade de levar algumas pessoas de lá do departamento para conhecerem a atividade de visita. E foi um momento que eu achei também muito proveitoso e foi muito bom para a gente, porque foi um aprendizado, e naquele dia, para algumas pessoas, também foi o primeiro contato de algumas pessoas do DIGI, acredito também, com a atividade de visita ao hospital. Aí, no mais, agradecer a todos vocês. E nós te agradecemos, Bernardo. Quem quiser, gente, é só falar com a gente para poder conhecer como que funciona e como a gente realiza a atividade lá no hospital. Um grande abraço para vocês, para o Caminhando para Jesus todo. Ótimo, obrigado, viu? Essa sua fala assim, foi incrível, né? E nos mostra também esse grande desafio, né, que a gente tem, sobretudo para dar essa oportunidade, né, para você mesmo, né, primeiro conhecer, para depois realmente entender como é que funciona, né, se realmente pode ser tão difícil assim, né, apesar da situação, né, do câncer e até do próprio estigma, né, que a sociedade também coloca frente a essa doença. Então, para a gente já ir para o final, né, a gente tem aí uma fala muito especial ainda, que é a fala do nosso diretor, né, seu Calixto. Ele vai estar trazendo para a gente essa fala final sobre como é que ele tem visto nessa contribuição também do centro para a nossa comunidade, né, para a nossa comunidade, né, para o Brasil, para o mundo. Então, fique à vontade, né, seu Calixto, presidente, né, do nosso centro, para falar e trazer agora um pouco do que você imagina, né, sobre essa contribuição. Boa noite a todos. Bom, boa noite. Vamos falar exclusivamente do caminhando. Vamos falar da atividade caridade. Na realidade, a prática da caridade, poucos têm como atividade normal. A gente vê, por exemplo, alunos que fazem algumas campanhas no final de ano, ou quando acontece uma tragédia. Mas o Espiritismo, salvo poucos centros, tem como um trabalho costumeiro. E tão evidente que qualquer pessoa de outro segmento religioso sabe que aquelas atividades são do Espiritismo. Então, o que é que isso leva? A que as pessoas conheçam que a atividade tal e tal é do segmento espírita. E acaba sendo o quê? A divulgação do Espiritismo, que vem ajudar a quebrar conceito. De repente, você vê na rua um rapaz, ele pode dizer, olha, esse rapaz não tem cara de macumbeiro, não pode. Olha uma moça bonita e vai pensar, meu Deus, isso aí não pode, isso vai quebrando o preconceito, de repente aquela pessoa faz uma casa espírita. Então, a caridade da casa espírita, ela acaba sendo um amortecedor contra o preconceito que sempre existiu de que centro espírita é casa de macumba ou coisa parecida. E, inclusive, não só a casa. Tem um companheiro nosso que já nos falou várias vezes que ele está em casa assim à noite, tranquilo, aí passa alguém do segmento, aí quando chega na janela diz, aqui mora Satanás. O Satanás é aquele que é espírita. Entretanto, como a gente já está em cima da hora, vou fazer só algumas reflexões. Na realidade, a
caridade é um dever cristão, não é invenção do Espiritismo. É evidentemente que o que se apresenta para nós é um quadro de miséria em alguns países, inclusive no nosso, e isso faz com que acordemos para a necessidade de ter essa prática para ajudar aqueles irmãos que estão nessa condição. Mas, igualmente, há um outro volume de pessoas famintas, não do pão material, mas do pão espiritual. Então, a reflexão que a gente faz é que aquele que participa da tarefa da caridade material deve também participar da caridade espiritual. Não se compreende que a pessoa pratica caridade material e simplesmente não vá ao centro, porque é lá que há a necessidade da distribuição desse pão espiritual. Então, quanto aos trabalhadores, a gente tem só um comentário a fazer. Porque, normalmente, na minha opinião, é bom que alguns, a não ser aquele que tenha já uma visão do que é um trabalho espírita, que se deixe criar raízes para que essas pessoas possam realmente entrar numa tarefa e permanecer. Quando a pessoa chega numa casa espírita, como é o nosso caso, elas vão pela dor, pelo sofrimento. E aí, nesse momento, a não ser aquelas que já têm consciência do que é um trabalho desse porte, nesse momento ela precisa de quê? A sua prioridade é o seu tratamento, muitas vezes desenvolver a sua mediunidade. Se for problema de energia, procurar aplicar um passe, conhecer a doutrina para entender a lei de causa e efeito. E se compreender o seu problema. Então, se você, não todo, mas de repente você passa para essa pessoa, tal tarefa é bom, tal tarefa é assim, pode acontecer de a pessoa, pela ignorância, associar aquela tarefa de caridade ao seu problema. E nenhuma tarefa de caridade vai tirar a mediunidade de ninguém. Né? A mediunidade tem que aprender o que é mediunidade, se concentrar, abrir o coração e desenvolver e servir. E não imaginar que, por fazer a caridade, os seus problemas de ordem espiritual vão ser resolvidos. Né? E a outra reflexão final, por exemplo, que não está em cima da hora, é que quanto mais a gente estiver envolvido nesse trabalho, mais deve ter vigilância com relação à humildade. Por quê? Aquele que faz a caridade não pode pensar que é um santo, que é um privilegiado, nem esperar da espiritualidade uma proteção espiritual. Proteção todos nós temos. Mas, de repente, você não pode imaginar que, por participar de uma tarefa, você vai ter aquela proteção permanente. O perigo existe, que, por exemplo, domingo a campanha do Quiro, se vai chover, vai chover. Vai ter que, se levar o guarda-chuva, vai se molhar. Então, nem esperar por ser, por exemplo, um praticante da caridade, na necessidade ter a espiritualidade à sua disposição. Então, seria querer um privilégio. Algum benefício, né, sobre a ação que realiza, né, seu Calixto? Exatamente. É dar sem esperar nada em troca, e não esperar que, por ser um praticante da caridade, quando adoecer, tem um privilégio maior, enfim.
São coisas que talvez nem fosse necessário dizer, mas é preciso que se diga. E voltando à questão dos novos, tem um outro fator que é importante a pessoa conhecer a filosofia da tarefa. Porque algumas delas, como foi dito aqui, você põe a mão na parte mais sensível, que é o bolso. O infortúnio oculto não cai do céu. Tem umas pessoas que se cotizam e promovem aquela distribuição. E outras tantas. Então, se a pessoa chega e, de repente, o nome é bonito, eu quero para ir para o infortúnio. E quando chega lá e perceber que aquilo ali sai do bolso das pessoas, ele pode ficar não muito entusiasmado, digamos assim. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência para que a gente possa fazer um trabalho de caridade cada vez melhor, agora sem esperar de Deus nada em troca, pelo prazer de fazer. Então, é isso que engrandece a Casa Espírita, e eu, com certeza, digo, se não fosse as tarefas de caridade dentro da Casa Espírita, o preconceito continuaria sendo quase igual ao que era no passado. Porque, com a tarefa de caridade, elas vão a todos os lugares. E aí quebra aquele preconceito de que o espiritismo é casa de Satanás, quem é espírita é isso, é aquilo. Pelo quê? Pelo o bem que você vê que se faz. Eu conheço pessoas que, se amarrarem, não entram na casa espírita. Entretanto, quando a campanha do filho passa, ele vai lá e dá. Porque sabe que é um trabalho de caridade e aquele dinheiro, aquele alimento vai para alguém. Então, é uma coisa que tem credibilidade até em outros segmentos. Então, cabe a nós procurar, diante disso, melhorar, né? Para que amanhã não surja motivo para que se tenha por aí notícias negativas de um trabalho que até agora só se tem que elogiar. Então, a hora já passou, fica para outra oportunidade alguma coisa mais. Obrigado e boa noite. Obrigado também, seu Calixto. Então, gente, a gente está chegando no final, né, desse momento grandioso, assim, não só para o nosso grupo de estudo, né, da Mocidade, mas também, acredito, né, para muitos participantes que já podem ter conhecido, né, hoje está conhecendo um pouco mais sobre essa contribuição, né, que o Centro Espírita realiza, o Centro Espírita Caminhando para Jesus realiza, né, não só na comunidade, mas também, né, no mundo como um todo, pensando de forma aí mais ampla e complexa. Então, por isso, né, a gente também lembra que, além desses trabalhos, nós também temos outros trabalhos, que é da divulgação da doutrina, né, especialmente concentrado na biblioteca e livraria, assim também como o trabalho da mediunidade, né, que a gente conhece um pouco mais, por muitas vezes estar participando mais proximamente, mas também temos esses dois trabalhos, né? Eu posso também estar me esquecendo de alguns outros, além do próprio DIG, né, que também foi bem falado aqui, e alguns outros trabalhos que também foi falado. E daí fica também uma próxima oportunidade para que a gente possa aí estar conversando um pouco mais, né, sobre essa diversidade de trabalhos e atividades, né, que o nosso centro realiza. Então, já chegando no final, né, a gente já pede também desculpa por esse passar da hora, né? A gente está 13 minutinhos atrasado, mas a gente agradece, né, imensamente a todos e a todas, né, que ficaram presentes até o momento, e também aqueles que não puderam ficar até agora, por exemplo, né? E a gente já vai agora para nossa prece, e daí o meu convite é para Erasmo realizar a prece, e também deixo para vocês um grande beijo, né, e abraço, e a importância da gente continuar se cuidando, né, nesse momento que a gente está na pandemia, além também de falar que esses trabalhos, né, estão sendo descritos no nosso site, né, do centro, e daí vocês podem ficar à vontade para estar
também conhecendo um pouco mais dele, né, com alguns outros detalhes, né, para além daqueles que foram trazidos aqui. E qualquer dúvida, né, questionamento, vocês também podem escrever para a gente. Então, até mais. Vamos agora para a nossa prece. Boa noite, pessoal. Só para deixar registrado a grande importância da casa, né? Eu sou prova viva do trabalho maravilhoso que essa casa proporciona para as comunidades, para ao redores da casa, né? Eu faço parte da evangelização, porém, desde criança que eu frequento o centro, fui evangelizando, agora sou evangelizador, fiz algumas outras tarefas, e deixo aqui claro que todas as tarefas da nossa casa, ela está aberta para qualquer um participar. Só basta ter força de vontade e responsabilidade, porque o serviço é voluntário, mas a responsabilidade é grande. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, pedir a nossa equipe da casa de trabalho para que faça presente nesse momento maravilhoso com essa luz, que é falar da nossa casa, falar da importância que ela tem, não só no bairro, mas como em toda a cidade, como todo o país, no mundo espiritual, em todos os cantos, Senhor. Pedimos a tua permissão para encerrar mais esse estudo, mais essa palestra. E falando da nossa casa, pedimos, Senhor, para que todo esse problema dessa pandemia passe, para que nossa casa possa reabrir com mais força, com mais vontade e possa auxiliar tanto aquelas pessoas que necessitam não só do bem material, mas também do bem espiritual, da energia espiritual. Pedimos tua permissão para encerrar mais uma atividade da nossa casa de trabalho. Assim seja. Assim seja. Então é isso, né, gente? É isso, pessoal. Muito obrigado. Abraço para vocês. Agradecemos muito por terem frequentado aqui essa noite, tá bom? E esperamos ter outras oportunidades. Grande abraço. Fiquem com o Pai, tá certo? E excelentes energias para vocês. Boa noite, gente. Boa semana. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Gratidão imensa.